Queria começar falando com vocês uma coisa. Nós fomos, na verdade, criados para enxergar o mundo de uma maneira. E desde que a gente é pequenininho, a gente aprendeu algumas coisas que nem servem para a gente, mas que nossos pais aprenderam e às vezes aprenderam coisas erradas. E a gente acaba tendo uma vida, vivendo a vida pela visão dos outros. O que significa isso? Alguns perderam a sua identidade no caminho porque tudo que aprenderam foram ser iguais aos seus pais. Não é verdade? Nós somos assim. E eu quero começar, antes de começar, na verdade, esse seminário, falando com você sobre o meu problema de vista. E eu acho que você vai entender tudo. Eu tenho 41 anos. E a vida toda eu usei óculos. Desde pequenininho. Eu demorei a nascer e eu fiquei com o olho muito roxo. Provavelmente pode ter sido isso, porque a minha irmã não tem problema de vista. E eu nasci assim. E eu sempre usei óculos. Eu tenho hipermetropia e astigmatismo. Eu tenho uma dificuldade em focar as coisas na minha visão. Tenho uma dificuldade em enxergar longe e enxergar perto. Tem noção que é isso? Só que quando eu era mais novo, eu usava óculos e não sentia tanta falta do óculos. Mas à medida que eu fui crescendo e fui me acostumando com óculos, eu comecei a sentir mais falta. E um dia eu cheguei para o doutor e falei, tem alguma coisa errada, porque antigamente eu conseguia ficar sem óculos. Hoje já não. Ele falou, não, é porque você cresceu, o seu grau aumentou. E até aí eu estava vendo muito bem. E eu enxergava muito bem. Eu achava que eu enxergava muito bem. Esse ano, lançaram uma tecnologia nova. Porque, para mim enxergar muito bem, eu tinha que perder alguma coisa. Então, se eu colocasse um grau perto demais, muito perto, eu ia enxergar muito bem de perto, mas ia ter dificuldade de enxergar longe. E se eu colocasse um grau para longe, porque eu tenho mais e menos, eu não ia enxergar de perto. Então, ele tinha que chegar no meio termo. Então, eu nem enxergava muito de longe e nem muito de perto bem. Mas eu achava que enxergava, porque nunca ninguém me disse que eu não enxergava bem. Eu ia num especialista como você. Você vem no culto, você escuta uma palavra e você escuta até onde o pastor pode te dar. E às vezes você está tão satisfeito com aquilo que você se torna um religioso. Você vem para a igreja, você escuta seu pastor, mas você não tem uma vida de intimidade pessoal com Deus. É por isso que existem pessoas que usam a igreja como se fossem bengalas. Nunca tiveram uma experiência com Deus. Algumas pessoas nem convertidas são, só vêm para a igreja. Porque é bom. Você está solitário, você vem para a igreja. Você está com calor, você vem, está geladinho. Você quer escutar uma música, você vem e escuta uma música. Uma vez eu perguntei, Deus, por que tem tanto maluco na igreja? Já reparou que tem uma opção de maluco? Eu sei que não acontece aqui, só na minha igreja. Na minha igreja está cheia. Mas é porque às vezes as pessoas são tão perturbadas, mas quando chegam num ambiente como esse, elas encontram paz. Como Saul. Saul encontrava paz quando Davi tocava a harpa. Aí você tem que decidir se você é quem toca a harpa ou aquele que taca lança nos outros. Você tem que descobrir quem você quer ser. Mas então, com essa tecnologia, que na verdade começou a existir a multifocal há alguns anos. A multifocal nada mais era que uma lente que metade da lente enxergava perto e metade longe.
Só que tu já pensou tu viver com um negócio desse? Assim, ó. Eu não ia aguentar, não. Não dava para mim. Eu sou muito agitado. Então eu queria olhar, queria ver. Então esse negócio de ficar... Você já comeu? Se eu comer assim, ó. Se abaixasse, você não comia. Não ia dar para mim. Então eu nem tentei. Como eu nunca utilizei, eu não sabia se era bom ou se não era. Porque na minha cabeça, o que eu aprendi, o que eu queria para mim, o que servia para mim, é o que falaram. Quando eu cheguei lá na ótica, na hora de eu fazer meu óculos, antes de eu ir no oftalmologista, porque se eu fosse no oftalmologista, eu não ia ver isso. Aí você fala assim, mas o cara é especialista nisso. Sim, mas o especialista, ele diz assim para você, cara, resolve isso aqui, tá bom. A não ser quando você vai num cara que você diga para ele assim, eu vou pagar a consulta, foi o que eu fiz. Porque quando tu vai na ótica, o cara quer te vender óculos. Então, quando você for fazer um óculos, por favor, pague a consulta. Ou então tem um plano e vai lá. Porque o cara quer te vender, então ele quer te vender qualquer coisa. Quando eu falei para ele assim, cara, verifica até minha pressão que eu vou pagar tudo o que for necessário. Ele já falou, tudo bom? Até me cumprimentou, olha só. Mas eu fui na ótica, o cara querendo vender, ele me disse assim, pastor, lançou uma tecnologia nova e eu quero falar com o senhor que vai ser muito bom, porque agora não existe mais o perto e o longe. A lente tem um feixe de luz e essa tecnologia se transforma em 7. E desses 7, cada um tem 1 grau. Então, quando você olhar longe, no meio e no perto, você vai enxergar da mesma forma. Às vezes você vai ter que dar uma ajeitadinha só quando... Mas é bem... Então você está aqui. Eu estou vendo você, estou te vendo, top. Estou vendo o senhor também, estou vendo minha esposa linda lá atrás. Antigamente, para mim fazer isso, eu ia ter que ficar assim. Não era... Beleza. Eu fui no médico, o médico disse para mim, olha, cara, isso é muito bom, mas é muito caro. Ó, você pode fazer o seguinte, você compra um... Olha o que ele falou para mim. Compra um de perto. É mais barato para você. O oftalmologista. Eu falei, não, cara, eu quero uma coisa que me dê liberdade. Eu sou pregador, eu sou palestrante, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia assim, ó. E quando os outros começam a perceber, eu falei, não, cara, Deus vai me abençoar. Eu quero enxergar. Eu falei, eu posso operar? Ele falou, não pode. Eu falei, por quê? Porque só existe uma operação para você, que a operação é de cataratas. Então, não vale a pena agora para você. Porque aí vai arrancar, vai botar uma outra lente lá dentro e você está resolvido. Porque qualquer coisa que você fizer agora, daqui a 5 anos, vai voltar. Aí eu falei, não quero operar agora, não. Tá bom. Fui e pedi ele para fazer esse óculos. Quando o óculos chegou, e você vai entender tudo que eu estou falando. Quando o óculos chegou, eu coloquei o óculos. Quando eu coloquei o óculos, a princípio eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, cara, gastei à toa. Estou enxergando a mesma coisa. Não é possível. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí ele olhou assim para mim, eu tirei o óculos e fui colocar o velho. Não enxerguei mais com o velho. Não servia para mim mais. Não dava. Simplesmente não dava. Eu não enxergava nem o perto e nem o longe. Aí eu tirei o óculos de novo e botei esse que eu estou usando. Quando eu coloquei, eu falei, uau. Só que eu estava sentado. Eu estava nervoso. Quando eu levantei, que eu fui andar, eu vi o chão perto pela primeira vez. Eu nunca tinha percebido o quanto o chão era perto para mim. Entrei dentro do carro e comecei a ver as luzes do carro. Eu achava que meu carro estava com defeito, porque todas as luzes estavam falhando. Quando eu olhei, eu percebi que o meu carro não estava falhando em nada. O reloginho da hora parecia aquela bateria apagando. Quando eu olhei, eu falei, uau, estou vendo os números. Só que 41 anos, eu enxergava a vida como me apresentaram, porque ainda não tinha essa tecnologia. Rápido, foi um mundo novo e colorido para mim.
Eu enxerguei a vida como eu nunca enxerguei. Foi uma felicidade tão grande, a ponto de hoje eu conseguir ler aqui, ó, perfeitamente. Eu já estava viciado e com cacuete, né? De ficar assim, ó. Hoje eu não enxergo mais assim, não consigo, porque eu estou enxergando perfeitamente. Então aqui dá para mim, Jesus continuou, ó. O que significa? Às vezes a gente está com a visão errada há muitos anos, e até que a gente escute alguém que entende mais do que a gente, que existe algo melhor, a gente vai continuar pegando o velho. O povo de Israel sai do Egito, mas o Egito nunca saiu. Se a gente não perceber isso na nossa vida, a gente vai acumular coisas, mas nunca vai encontrar aquilo que é perfeito para cada um. Interessante que em 2018 se inventa uma tecnologia que Deus já fez na criação. Com certeza o meu óculos não chega nem perto da visão perfeita da minha esposa, que não precisa de nada. Você imagina o que é isso? Eu precisei conhecer uma outra coisa para descobrir que eu não enxergava. E se você falasse para mim, sabe o que eu ia dizer? Eu enxergo sim. Talvez algum de vocês estão vivendo num mundo seu e vocês acham que está tudo muito bom, porque é assim que vocês aprenderam a viver, foi assim que vocês foram formados para viver, foi assim que você estabeleceu a sua família, a sua criação, e você acha que está tudo bem, até você perceber que esse tempo acabou para você. Para você entender, você não precisa viver com os meus óculos. Os meus óculos são personalizados. Se você tiver o mesmo grau que o meu, não serve. Eu fui tão abençoado que o cara praticamente não me cobrou, ainda me deu um de presente. Seria impossível eu comprar. Não teria como eu comprar de tão caro que ele é. Então foi um milagre. O cara até me usou como propaganda. Que às vezes as pessoas fazem isso com a gente. O que eu quero dizer para você é que a roupa do inverno é maravilhosa no inverno. Ela não funciona no verão. O problema é que a igreja mudou a estação e a gente quer ficar com a mesma roupagem. O que deu certo ano passado já não é o que Deus quer esse ano. Mas você diz assim, eu estou fazendo, está dando certo, mas não é o que Deus quer. Porque a estação mudou. Se você pegar um casaco lindo do inverno, a primeira coisa que você quer no verão é que dê aquele frio, porque você ganhou aquele casaco que você quer usar. Quantas vezes a gente usa um casaco que está tão quente na gente, você está até com um cheiro estranho, mas você quer continuar. É aquele sapato apertado que não cabe em você, mas você ama o sapato e você virou um acumulador que você não joga fora de jeito nenhum. Se você quiser entender esse seminário, quando você voltar para casa, joga os cacarecos que existem dentro da sua casa fora. Tem gente que não sabe ver uma arruela que fica doida. Uma arruela. A casa é mais um lugar de entulho, e o reflexo da sua casa é o reflexo da sua personalidade. Se você vive no meio de entulho, é porque você é alguém que entulha. Então você precisa entender isso. O problema é que a gente não quer mudar. A gente fica confortável na nossa área de conforto. A gente quer uma palavra que nos ative, que nos mude, que nos lance, mas a gente quer ficar na mesma forma. A gente tem essa ideia. Está dando certo, para que eu vou mexer? Para que eu vou fazer diferente? Eu estava dando certo. Estava feliz da vida. E hoje eu enxergo melhor, porque eu escutei alguém. Mentoreamento. Nós precisamos ser mentoreados por pessoas que entendem. Claro que você tem que ter um pastor, mas se seu pastor não entender de óculos, sabe o que ele vai falar para você? Compra aquilo que ele acha que é bom para ele, e não vai servir para você. Você vai precisar ir numa ótica, num oculista, porque senão a gente acaba perseguindo a nossa liderança
querendo que eles tenham todas as respostas, que eles não foram preparados para isso. É como um engenheiro civil que, apesar dele saber o que o pedreiro vai fazer, ele não tem a habilidade do pedreiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existem pessoas dentro da igreja que vão ter habilidades para te ajudar, e você tem habilidade para ajudar outras pessoas. Mas se você ficar voltado numa única forma, sabe o que vai acontecer com você? Eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho você para ler para mim. Eu não vou orar porque eu tenho você para ler. Eu não vou fazer isso porque eu tenho você. Você vai ficar vivendo como um carrapacho na vida do outro, só sugando o que o outro tem. Vocês entenderam? Então eu quero começar esse seminário perguntando para você, você está disposto mesmo a fazer esse seminário? Porque esse seminário vai ser diferente para você. Você tem que saber aonde, porque se você não quiser mudar, eu já profetizo para você que você vai ser expulso da sua área de conforto. Se José não fosse expulso dos seus parentes, se ele não fosse expulso da casa de Potifar, ele nunca chegaria no lugar que Deus tinha para ele. Ou você sai rapidamente daí, ou você vai ser expulso. Essa é a pergunta que você quer viver. Então vamos conversar. Você é convertido? Meu Deus do céu! A tua experiência de conversão é como? Eu fui fazer uma pergunta na igreja, e eu perguntei assim, o que é ser convertido? Um respondeu, mudança de mentalidade. Eu falei, até o mendigo mudou. O mendigo é mendigo. Se tu der dinheiro para ele, ele vive como rico. E às vezes a mentalidade dele vai mudar. Não quer dizer que ele tenha se convertido a isso. Outra pessoa falou bem assim, olha só, não sei o que é não, porque a minha vida toda eu fui convertido. Então você não foi. Porque você não teve um momento de uma experiência pessoal. O outro fala bem assim, não, eu estava na igreja, eu fui e acabei fono. Como é que é isso? O que é conversão para você? O que é ser convertido? Por que você está aqui? Por que você é dessa igreja? Por quê? O que aconteceu com você? Aí a gente começa a entender que o grande problema de nós humanos é que a gente acha que a gente é o centro do universo. Eu estava conversando com a Hilde, eu achei ela fantástica. Acho que vocês podem começar um trabalho aqui com ela. Vou até te indicar isso. Eu acho que ela tem uma estrutura para fazer algo aqui. Ela é uma psicóloga fantástica. Eu não conhecia ela. Eu acho que um trabalho, cara, entre numa consulta com ela. Porque ela me desconstruiu com 3 perguntas. E vou te falar, eu conheci muito psicólogo louco, mas ela é sábia. Eu não conhecia ela, foi excelente. Estou te falando de coração. Eu acho um coach, falei com ela que eu vou contratá-la como coach. E não estou fazendo merchan para ganhar permuta, não, para ficar tranquilo, tá? Eu acho que, pastor, tudo que eu queria era uma psicóloga que pudesse atender a comunidade uma vez por semana na igreja, porque ia me resolver conflitos. Porque tem coisas que, se você for direto no pastor, você não tem mais para onde ir. Então, se você vai num psicólogo, você vai num coach, ele vai acabar te ajudando a resolver coisa e nos poupa. Porque eu não consigo lidar com todo mundo. Até porque tem gente que é chata demais, né? Vou te ser sincero. Tem que ser um psicólogo, porque o cara passar 1 hora chato, falando a mesma coisa, e o pastor às vezes não tem paciência não. Fala, levanta aí, hein, palhaçada. O psicólogo não. Além de ele estar recebendo para te ouvir, que é legal, tu não pode nem... Olha que coisa legal, tu está pagando para falar. Eu falei para ela, ó, eu vou pagar você, mas as primeiras 5 sessões só eu quero falar. Mas como é que é isso? Não importa, eu quero pagar para me falar, eu quero falar o que eu quiser falar. Mas voltando, a gente precisa entender isso sobre conversão. Porque a gente acha que a gente é o centro da história. E para você entender sobre conversão, você precisa entender que você não é o centro, Deus é o centro. A história não se trata de mim, se trata dele. É o amor dele, é a criação dele. Nós não somos protagonistas da humanidade. Eu sou protagonista da minha própria história. E até a minha própria história tem a ver com ele. Então, quando a gente começa a entender isso, eu paro de ser nojentinho. Porque quando eu acho que eu sou o último biscoito no pacote, eu sou o cara, eu já não tenho a ver com conversão.
Porque conversão se trata que eu não vivo mais, mas Ele vive em mim. E se eu me converti, eu preciso ter atitudes parecidas com Ele. Porque já não é o meu caráter, é o caráter dele em mim. O problema é que algumas pessoas querem estar com Jesus, só não querem se parecer com Jesus. Isso, exatamente isso. Você quer, tipo assim, é a sua casa. Na sua casa, eu só posso entrar até onde você deixa. A gente quer que Deus habite em nós, mas a gente quer controlar a nossa própria vida. Senhor, o Senhor só me envia para esse lugar, aleluia. Não, é a vontade dele e acabou. Ou você vai ou você vai. Diga para o seu irmão, ou você vai ou você vai. Então, eu descobri que tinha gente, pastor Ebson, que está na igreja, mas não sabe o que é conversão. Eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada. E eu vi gente que prega sobre conversão, mas não é convertido. Aí eu falei, como é que é isso? Porque a coisa mais hipócrita que tem é você falar de um assunto que é bom para os outros, mas não serve para você. Porque quando eu falo de algo que serve para mim, eu preciso estar comprometido. E se eu falei de ressurreição, eu tenho que falar de morte. E se eu tenho que falar de morte, eu preciso morrer. O problema é que eu estou vivo demais. Esse é o problema. Eu não quero morrer, eu não quero perder, eu quero vencer, eu quero ganhar, eu quero me dar bem. Até porque a cultura do Brasil é em cima de exploração. Você pega a cultura dos Estados Unidos, é povoamento. Nós gostamos de se dar bem em cima dos outros. Então a gente acha que conversão é eu me dar bem em cima de Deus. É uma coisa equivocada. Aí eu fui parar para pensar num outro. Pastor, mas é assim que você está começando o seminário? Sim, porque senão não tem como a gente caminhar. A gente está num seminário para convertidos. Se você não é convertido, você pode se converter agora. Eu comecei a perceber que as pessoas que se dizem que são convertidas não liam a Bíblia. Calma aí. Pensa comigo, vamos pensar. Tudo que a gente conhece de Deus é através da sua palavra. Por meio da palavra que a gente conhece a Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, calma aí. Não é a palavra do pastor Haroldo. Não tem poder nenhum. Nenhuma habilidade do pastor Haroldo é capaz de fazer você ter um encontro com Deus. Nada do que ele faz, mas por meio do Espírito, isso acontece em você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele não pode se gabar por algo que não é dele. Então, se Deus está te usando na nação, você começar a se gabar porque você é o cara, eu quero te dizer que você é uma criança imatura, brincando de carrinho e se achando. E um dia Deus leva o carrinho. Então não adianta. O William está aí top, indo para tudo quanto é lugar. Se ele começar a se achar, é um menino. Porque para todos os lugares ele pode ser top. Aqui dentro de casa ele é o irmão. Você não chega dentro de casa tirando onda com os outros, não é verdade? Aqui pai, aqui ó. Andando para um lado e para o outro com o diploma da faculdade para mostrar para os outros. Isso eu vivi muito bem. Muito conhecido em tudo quanto é lugar. Chegava na igreja e perguntava, o que você está fazendo lá? Estou tomando ceia. É? Você prega lá? Não. O que você faz? Sou irmão. É o privilégio que nós temos de voltar para o equilíbrio. Porque num lugar ele vai ter aplauso, vai ter gente falando, vai te pagar um hotel super top. Quando chegar aqui, os outros ainda vão querer que você pague. Ninguém vai pagar nada para você. Isso é o que a gente aprende. Diga assim, se prepare para ir pelas nações. Porque quando Deus começa a trabalhar na vida de alguém, às vezes o primeiro sofre muito. Porque é um despravador. Sofre. Todo aquele que começa primeiro sofre porque ninguém entende. Mas os que vêm depois acabam recebendo o benefício daqueles que sofreram primeiro. Alguns falaram para mim assim, meu Deus, agora é mais fácil, porque o caminho daqueles que vão vai ser mais fácil, por quê? Porque o irmão já foi na frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho muito lindo o que Deus está fazendo na vida do William. Fantástico, legal, rápido. É assim que Deus faz. Daqui a pouco vai estar te ajudando, daqui a pouco você vai estar ajudando o outro. Diga assim, se prepare para isso. Mas vamos voltar. Se você não lê a Bíblia, você é um hipócrita. E se você é um hipócrita, o Evangelho não faz parte de você. Como é que você vai pregar uma coisa que você não lê, que você não acredita e que você não tem experiência?
Então você é um discurso, um cântico, uma voz, um grito vazio. Algumas pessoas que estão na igreja nunca leram a Bíblia nenhuma vez. Então, eu estou dizendo para você, se você está na igreja e não lê a Bíblia pelo menos uma única vez, você é mais interesseiro do que apaixonado. Você quer mais os benefícios do Evangelho do que o comprometimento com esse Evangelho. Eu sei que isso dói, mas é uma verdade. Vamos supor que eu falasse com o senhor, que eu falasse assim, o senhor vai casar. Na época do senhor casar, sua esposa falasse assim, eu só quero ficar com o senhor a quarta-feira. Nenhum outro dia, só quarta-feira eu fico com o senhor. O senhor aceitaria? Não. Por que não? Por que não? Eu queria casar com ela para viver todos os dias da minha vida, viver todos os momentos. Oh, que voz bonita, que coisa linda. Por que o lixo que a gente não quer para a gente dá para Deus? Algumas pessoas só vivem com Deus no domingo. É simples. O que eu não aceito no meu casamento, eu dou para Deus. Não é aquele tipo de pessoa que tem dificuldade para chegar na igreja na semana. Eu tenho alguns que trabalham a semana toda e só pode estar no domingo. Mas eu conheço outros que até no domingo não estão lá. Só o corpo está. A mente não está. É como se fosse assim, ó. Alguém vai morrer amanhã. Amém. Eu estou falando que Deus não é o Deus do domingo, da segunda, da terça, da quarta. Eu estou falando que a minha vida, uma minha experiência, eu só quero isso. Sabe o que acontece? Você é um interesseiro. O problema é que quando você chega a uma igreja que estimula esse interesse, você se sente bem. Sabe por quê? Porque você encontra uma deficiência igual a do teu caráter. Mas quando você entra num lugar que é uma casa de Deus, que fala bem assim, isso está errado, aí você começa a se incomodar. Porque você chega num lugar que vai falar só de dinheiro, e como você gosta de dinheiro, você vai ficar lá, dê dinheiro, aleluia, porque você vai ser milionário, e você, uau! Você pode ter certeza, se o pastor Haroldo começar a fazer a campanha aqui, dos milionários, mesmo, isso aqui lota rápido, é só fazer a campanha, entregar a revelação, e botar o martelinho de ouro. Porque o povo gosta de ser místico. É só você pegar um martelinho aqui e falar bem assim, não, é água do Chico Bento. Ó, se você vir aqui, você vai beber essa água, aleluia, e todos os seus problemas acabaram. Até eu bebi a água na hora. Nós somos assim, místicos, para algumas coisas que resolveria só você ler na Bíblia. Diga para o seu irmão, tem coisas na sua vida que vão resolver lendo a Bíblia. Eu usei o William como exemplo, porque é um cara tratado, tá? Se não fosse tratado, não seria assim. Jesus falou isso para os discípulos quando eles voltaram felizes. Olha, nós curamos, ele falou, fique mais feliz, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Nós sempre precisamos de casa. Agora é muito fácil eu julgar o outro pelo que o outro está vivendo, quando eu sou incompetente para viver. Tem pessoas que passam a vida julgando o outro, são os críticos compulsivos, porque nunca tiveram a capacidade nem para sair do seu próprio quarto para ir para lugar nenhum. Você nunca vai entender quem vai pelas nações se você não sai do seu próprio quarto. Tem coisas que quem vai sente, quem sente entende, quem entende é uma testemunha. Não tem como eu entender se eu não me lançar. Porque senão toda vez que Deus usar alguém aqui, você vai falar bem assim. Eu me lembro quando eu fui viajar para tudo quanto é lugar, a primeira coisa que falaram é que eu estava metido. Agora você não tem tempo mais para mim. Eu falei, mas como assim? É porque eu estou fazendo a vontade do Senhor, não é que eu não tinha tempo. Eu realmente não tinha tempo. Não é que você não era importante para mim, é que eu pregava de segunda a segunda. E eu não tinha como mais ficar tomando aquele cafezinho com você sempre. Às vezes a gente julga o outro por como a gente se vê. Se eu acho que eu não gosto de loura, porque eu também não gosto de louro, porque eu não sou louro, aí eu vou te odiar porque você é loura. Eu fiz diferente, eu falei, Daniela, eu quero ficar com a loura. Ela foi e ficou loura. Olha que loura top lá.
Depois eu vou falar, eu quero pegar uma morena, ela fica morena. Mas voltando, você precisa estudar a palavra. Porque se você não estudar a palavra, os próximos anos serão terríveis na sua vida. Porque você vai estar num ambiente que você só vai conseguir discernir os seus sentimentos, a sua inteligência, se for pelo conhecimento do que Deus vai te dar nas Escrituras. O problema é que a gente quer oração na cabeça. Não é que é errado isso. O problema é que é mais fácil. Você ora por mim, em nome de Jesus, receba a cura agora. Pum, acabou. Não preciso nem mais ler a Bíblia. Existem algumas coisas que você vai no gabinete, você vai conversar com a pastora Fúvia, mas ela só vai falar sobre a doença. Ela vai te dar um remédio. Ele está te dando esse remédio. Mas você que decide se abre e toma dele ou não. É como uma bactéria, que se você não tomar 7 dias, o sintoma desaparece no segundo. Mas se você não tomar durante 7 dias, pode voltar e voltar mais forte. Esse seminário, o tempo todo vai falar sobre você, sobre a atitude que você precisa tomar para que a sua vida entre num ritmo de Deus. Então vamos lá, para a gente começar. Tu precisa botar um óculos diferente para enxergar as coisas. O que era velho não serve mais para você. Não tente. Você sabe por que o drogado ele fica tão alucinado? Porque ele quer voltar à onda da primeira vez. Esse é o problema do Evangelho. A gente quer voltar a algumas ondas que já passaram. Já foi. Porque em 1984 eu vivi um mover e hoje está mendigo. Porque aquele mover se tornou um monumento, o monumento se tornou um mausoléu e se tornou um ídolo. Uma coisa que você lembra em 1884. E hoje? E esquece que o nosso Deus... Diga para o seu irmão, você sabia que Ele está aqui agora? Você sabia que Ele está aqui agora? Ele está aqui. Onde tiver 2 ou 3, Ele está aqui. O problema é que a gente está com Deus presente, pedindo para Ele chegar. Eu estou aqui. Ninguém está me vendo, não? Não, Ele vai chegar. Não, já cheguei. Aí a gente coloca todo mundo para sentar, mas não dá a Ele o lugar de honra. Deus me deu a canção tem 10 dias, né? Aí diz assim, você pegou? Pega lá para mim. Acho que tem a ver com isso. É uma canção bem simples, Deus me deu. Mas o que eu quero dizer para você é que cada dia que você vem na casa de Deus, Deus vai te dar uma revelação e você precisa caminhar debaixo dessa revelação e crescer. Porque senão, você escuta a palavra, mas isso não entra em você. Eu não sei se acontece aqui, pastor, mas tem gente que a gente dá a palavra na segunda, e eu não tinha vivido isso, mas agora estou vivendo. Na segunda-feira a pessoa me pergunta, pastor, aquela palavra com o senhor é isso, isso, isso. Aí você fala, na terça me liga de novo. Na quarta-feira diz que está em crise. Na quinta-feira fala, não, eu estou bem. Na sexta voltou a crise. No domingo não vem no culto. Vocês entenderam? A canção é bem simples, ela disse assim. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido. O homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. É bem simples. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido. O homem depravado,
totalmente condenado, resgatado por amor. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Canta comigo, majestoso. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Majestoso, majestoso, poderoso Deus, que me ama. Como apagar o que está escrito dentro de mim? Como esquecer o sacrifício lá na cruz? Majestoso, majestoso, poderoso Deus, que me ama. És tão simples, mas extraordinário. Graça, graça irresistível, favor imerecido, favor imerecido. O homem depravado, totalmente condenado, resgatado, resgatado por amor. Majestoso, majestoso, poderoso Deus, que me ama. Majestoso, poderoso Deus, que me ama. Como apagar o que está escrito dentro de mim? Como esquecer o sacrifício lá na cruz? Majestoso, que me ama. Uma última vez. Majestoso, Deus, és tão simples. Esse é o nosso evangelho. É simples, mas é extraordinário. É a graça irresistível. É uma graça que nos toca e a gente fala, o ambiente mudou. O que é isso? Graça de Deus, favor imerecido. Nós não merecemos esse amor. Não seríamos capazes de fazer nada. Sabe, escute uma coisa. Não importa o que você faça, Deus não te ama mais ou te ama menos. Ele te ama, ponto final. O que vai acontecer é que se você vive os princípios de Deus, você vai ter uma vida com Ele. Se você não vive esses princípios, você vai ter uma vida sem Ele. Eu perguntei, você sabe qual é o maior medo do inferno? Talvez algum... Qual é o maior medo do inferno? Fala. Pensa. O que vem? A primeira coisa na tua cabeça. Amor. No inferno não tem amor. Então vamos pensar outra coisa. Talvez você diga assim, o lago de enxofre, os vermes que não morrem. O maior medo do inferno, a ausência total de Deus. Vocês estão entendendo? Tem um zoom aí. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que a gente precisa entender. E agora a gente vai estudar a Bíblia para você entender que se eu falasse só isso
e não trouxesse os princípios, talvez você não ia compreender o que eu estou falando. Eu preciso que você compreenda que você precisa ler a Escritura, porque senão talvez um dia entre um enganador aqui e você acredite no que ele está falando, e não é aquilo que Deus está falando. Você precisa, a partir de hoje, ler a Bíblia, porque se você não ler a Bíblia, vai ter uma hora que algo vai lhe faltar. O problema é que a gente aprendeu errado. A gente aprendeu que a Bíblia é duas coisas, um livro só de autoajuda. É por isso que tem gente que tem a Bíblia aberta no Salmo 199 lá para proteger a casa. Entendeu? Está protegendo. Você tem isso na tua casa? Fica protegendo? Entendeu? Aquele lance, quase acende uma vela do lado, assim. Para botar mais uma... Cara... Ou então a gente aprendeu errado, a gente aprendeu a ler a Bíblia para pregar para os outros. Deus não quer que você leia a Bíblia para pregar para os outros, quer que você leia a Bíblia para viver. E quando você vive isso, você transmite para o outro. Porque senão a gente tem uma coisa diferente entre resultado e fruto. Quando você chega numa igreja, o pastor começa a falar bem assim, olha só, quero te mostrar como é que eu estou arrebentando, você está vendo aqui? Olha só, eu comprei isso aqui, eu comprei aquilo. Ele está te mostrando os resultados, ele está te mostrando coisas. Mas quando ele te mostra ali, está vendo a minha família ali na presença de Deus, está vendo aquele nenenzinho ali cheio do Espírito Santo, está vendo a Val aqui doidinha de Jesus, está vendo isso aqui, ó, as crianças tocando na casa de Deus, olha, está mostrando o fruto. O problema é que a gente que acha que o nosso ministério acontece pela popularidade que ele alcança. Eu vou te falar uma coisa, se fosse isso, tem algum problema, porque Jesus, ele perdeu 5.000 seguidores por causa de uma pregação. Isso é forte. Você já pensou se o pastor Haroldo pega uma pregação dessa e só fica com 2 ovelhas, lá fora ia falar, cara, tu faliu, meu irmão. Cara, tu não é de Deus, que eles foram embora. Você imagina Jesus, ele pregou, o povo foi embora, cara. Ele perdeu. Mas ele sabia tanto que ele era, que ele manteve o seu discurso, mesmo quando aqueles saíram. Se você mudar o seu discurso para manter as pessoas dentro da igreja, eu quero dizer que você já se corrompeu. Acabou. Mas vamos estudar a Bíblia agora, para você saber se eu sou um herege ou não. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Você fica, cadê a tecladista? Fica comigo aqui, cara. Não sai dali não, cara. Vamos fluir junto. É engraçado, eu estava tentando fazer música. Música é uma coisa muito doida. Eu não estava fazendo, cara. Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a voltar a fazer música. É uma coisa inexplicável. Se você parar para pensar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus começou a me dar canções agora. Eu estou com uma porção de canção que eu não estava fazendo há 6 meses. Comecei a estudar a Bíblia, Deus começou, toma uma, toma outra. E é engraçado que a música está vindo completa. E às vezes a pessoa falava bem assim, não, a música não tinha, porque não era um momento. Existe uma coisa, a gente tem que entender, por favor, vocês que são aqui da adoração, entendam o momento profético da igreja. As maiores músicas vão acontecer quando vocês estiverem recebendo uma palavra, algo fluindo, onde Jesus está no meio, ele começa a liberar coisas, começa a entender, porque senão você vai achar que uma música é legal. Por que a gente toca uma música um dia e a gente gosta tanto daquela música, a gente vai tocar em outro lugar e a gente quer que aconteça a mesma coisa, porque a gente não entendeu que não é o que eu canto, não é o que eu prego, é o que eu carrego. Não é vã repetição. Às vezes a música era legal para aquele momento que Deus queria usar, mas agora é essa. É por isso que você vê bandas tocando junto, todo mundo cantando a mesma música, porque é quase eles querendo que aquela mesma experiência que o pastor Antônio Cirilo viveu, que fosse para a igreja. A gente precisa estar alinhado com o momento profético da igreja, tá? Porque aí Deus vai te dar canções no meio desse ambiente. Você entendeu o que eu estou falando? Mas vamos lá, vamos ler. Lucas 15, 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas casas, as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha para viver de forma desregrada. E quando o seu dinheiro acabou,
uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Por favor, me trate como um dos seus empregados. Eu quero primeiro falar sobre o filho pródigo, porque era alguém que estava na casa do pai, vivendo as coisas do pai, mas um dia teve um sentimento de independência. Ele achou que não precisava mais do pai. Às vezes nós somos assim. A gente está vivendo com Deus, e a gente acha que a gente é líder de nós mesmos, a gente acha que a gente é capaz de resolver algumas coisas na nossa vida. E ele achou: eu não preciso de pastor. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço muita gente que diz que tem pastor, mas não tem. Olha, o pastor não é alguém que você conta tudo para ele. Um pastor não é aquela pessoa que manda você fazer. Por favor, você já pensou? Se ele tivesse uma lâmpada ou um aparelhinho, tim-dom, o irmão pecou. 6:30, tim-dom, aquele irmão fez isso. Não dá para viver assim. Até porque é o falso profeta que faz isso, que quer regular o tempo todo o espaço das pessoas. Se você não fizer isso, se você não me avisar isso, isso não é o chamado de um pastor. O pastor, o chamado maior que ele tem é de conduzir ao coração de Deus. Esse era o papel do pai. O filho estava morando na casa do pai e ele era protegido pelo pai. Ele não passava dificuldade, ele não tentava comer comida de porcos, ele não passava por nada disso, porque ele estava vivendo na casa do pai. Mas um dia, mesmo ele vivendo na casa do pai, ele pensou assim: eu não preciso de ninguém. Nós somos a geração que mais faz isso. Eu não preciso de você porque eu estou em outro nível. Eu me lembro um dia que eu estava numa reunião, nunca me esqueço. O pastor, ele virou e falou bem assim: olha, irmã, eu quero que você fique na célula de fulano de tal. E ela disse: não posso, eu não aceito, porque eu tenho 2 faculdades, ela nem sabe ler. Eu fiquei indignado com isso, todo mundo ficou. Mas o pastor muito sábio, eu aprendi muito com ele. Ele disse assim: irmã, você já venceu o câncer? Ela: não. Então cala a boca e aprende com ela, porque ela já venceu. Diga para o seu irmão: você fala demais. Eu vou repetir para você: nenhum talento teu e nenhuma habilidade vai influenciar Deus a agir na sua vida. Deus, ele não pega ela e fala bem assim: nossa, ela é loura, ó, linda, de olhos verdes, vou usar ela. Deus não olha isso. Senão só usava louro de olhos verdes. Ele não olha só a cor, ele não olha isso. Ele olha seu coração. Ele olha aquilo que você, Samuel, estava no lugar certo, na casa certa, com a palavra certa, com a visão errada. Às vezes a gente está no lugar certo, que Deus mandou, no ambiente correto, com a visão errada, com o óculos errado. O óculos de Samuel era Saul, então tudo que ele enxergava era Saul. A gente precisa ter cuidado como líder, senão a gente vai querer discípulos igual a gente, e não igual ao que Deus tem. Tem discípulos que nunca vão ser igual a você, não vão trabalhar igual a você, não vão pregar igual a você, mas mesmo assim Deus vai usar mais do que você. E talvez isso seja a tua lixa. Como é que pode? Não é igual a eu, não faz igual a mim. E Deus: é isso mesmo. Quem disse que a igreja seria uma cópia de você? O filho, ele simplesmente fala bem assim: calma aí, eu tenho minha própria vida. Não tinha problema o filho ter a própria vida, o problema é que ele queria romper vínculos. Não tem problema, de repente um dia, a filha de Magali vai casar e falar: mãe, agora é minha casa, não se meta aqui. Isso não é problema, o problema é como você é lá e agora eu sou aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Minha filha com 12 anos falou, pai, eu tenho um crush. Eu falei, Deus do céu, que satanás é esse, filha? Nem sabia que existia crush. Ela gosta de alguém que não importa quem seja, é um crush. É um amor platônico. Ela acha ali, ó, crush. Ó. Ela tem uns 3. Eu falei, que isso, meu irmão? Um já me dava problema. Ela vê um garotinho americano, sei lá de onde, ela fala assim, na nossa idade não tinha isso. Então eu tenho... Eu até perguntei, todos os adolescentes que eu fui, todas elas sabem o que é um crush. Não é verdade? Vocês não sabem? Sabe. É um crush. No teu só tinha o quê? Crush. Refrigerante. Legal essa. É mesmo. Vocês entenderam? A gente precisa aprender a manter vínculos quando Deus estiver nos usando. Os nossos vínculos precisam ser vínculos de amor. A gente não precisa perder paternidade. O problema é que ele falou bem assim, e era crente, vamos dizer assim, era filho. Não era um empregado, era filho. Pai, me dá logo o que eu tenho direito. Que direito que ele tinha? Herança fora do tempo, sabe o que acontece? Prejuízo. Se você, olha só, você recebeu tudo quando você aceitou Jesus. Só não foi manifestado tudo, senão você morria. Isso é que é legal da conversão. À medida que você vai se aproximando de Deus, você vai aprendendo. A revelação é de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma revelação para o ano que vem, Ele pode só te dar no último dia. Você pode falar bem assim, o que eu vou fazer? Eu não entendo o meu chamado. Eu falei isso para Haroldo, 61 anos. De repente, agora ele vai ter uma revelação do chamado dele que ele nunca teve. Aí outro vai falar, mas você nunca me escutou. Não iria escutar porque não estava no tempo. Se a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, Ele pode endurecer o teu também, para não escutar ninguém até o tempo que Deus quer. Às vezes é assim. Às vezes é a dureza do nosso coração, às vezes é a vontade de Deus. Às vezes Deus tem algo para você que não é o tempo, então não adianta. Aí quando chega o tempo, você fala, meu Deus, não dá mais, não tem como, eu preciso viver isso, não dá. É como se você falasse assim, não, chegou a hora. É como uma gravidez, ainda não está no tempo de nascer, mas na hora que chega, na hora que a criança vem. Não dá para você falar, espera mais 3 horas, não dá. Não dá para você empurrar de volta. Está nascendo, botou a perna para fora, não, volta, senão você mata. Existe coisa na nossa vida que quando chega, acabou. Tudo vai mudar. Acabou. Você entendeu? Mas ele falou, sou melhor que meu pai. Eu sou melhor. São os megalomaníacos. Já reparou? Minha igreja é a melhor do mundo. Meu som é o melhor do mundo. Meu diácono, eu sou o melhor do mundo. Eu sou melhor que todo mundo. Cara, eu nunca vi Jesus falando isso. Se o exemplo é Jesus, eu nunca vi Jesus falando, quem é que está bombando aí? Chama aí para cantar antes de mim que eu vou pregar. Nunca, porque ele sabia quem ele era. Aonde ele ia, a multidão era atraída. Quando a gente sabe quem a gente é, a multidão é atraída. Eu me lembro uma vez que eu estava escutando os aplausos. E fecha os olhos aí todos vocês. Eu não sei se eu fiz aqui isso ano passado, mas fecha os olhos aí todos. Dê um aplauso aí, por favor. Escute o aplauso. Escute bem. Agora para. Diga para o seu irmão, nunca serão seus. Se acostume logo com isso. Porque o dia que você achar que é para você, é o dia que você se tornou o seu Deus. O problema é que às vezes a gente é assim, eu tenho dinheiro, sou dono do meu nariz, o cara não ganhava nada. Aí aposentou. A primeira coisa que fez, quem manda sou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque agora eu tenho dinheiro. Aqui de falar para os outros, eu agora tenho dinheiro, ninguém perguntou, ninguém nunca ofendeu. Eu quero te dizer que agora eu posso pagar. Aí pega um dia o pastor meio perturbado, irmão,
O que eu tenho a ver com isso? Vai tomar conta da tua vida, o dinheiro é teu, não te pedi nada. Da faixa, está me ofendendo. Ó, diga para o seu irmão assim, com todo amor do mundo, olha bem para ele e fala assim, toma conta da tua vida. Toma conta. Se quer avivamento na igreja, é cada um tomando conta da sua vida. Agora o cara não quer ensaiar, velho. Não, eu fico doido. Jesus passa 30 anos ensaiando, não quer se aperfeiçoar. Hoje as coisas estão tão erradas que é estranho. Estudar é errado. Porque num ambiente onde tem muito medíocre, mediano, e eu não estou ofendendo, quem se destaca é um problema. Porque nós queremos continuar nivelados naquilo que a gente pode. Dá uma sacudida no seu irmão e fala bem assim, trate de crescer. Porque nosso Deus é um Deus em movimento. Senão quem vai ficar para trás é você e não culpa os outros. Mas ele não, ele quis viver. Ele falou assim, preciso de você. Pegou o que ele tinha. Engraçado que o que ele tinha não servia para ele, mas servia muito bem para ele quando estava no poder do Pai. Uau! Isso é uma revelação linda. Tem muitas coisas que só funcionam para a gente porque está conectado na videira. Uma hora que a gente é cortado da videira, os recursos se acabam. Porque na presença de Deus tem revelação constante, tem graça imerecida. Uau. Vocês entenderam? Ele tem o que é dele. Começa como todo mundo, como todo rebelde. Começa falando eu posso. Cara, não te vi aí não. Tá tudo bem? Tá feliz? Você entendeu? Uma vez eu esbarrei 3 vezes numa pessoa dentro da loja. Mas agora eu sei que era o óculos. Tu viu? Eu te enxerguei, cara. Eu esbarrei 3 vezes na pessoa. Tu acredita nisso? Aí a pessoa falou bem assim, cara, eu estou aqui um maior tempão. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando ele desconectou com o Pai, ele não conseguiu administrar nem quem ele era. Você sabe por que ele parou cuidando de porcos? Porque ele era um porco. A Bíblia diz, não lance pérola aos porcos. É porque ele recebeu muita pérola, mas ele era um porco na sua alma. Ele comia tudo aquilo que não presta. O porco come de tudo. Ele comeu de tudo, até do seu próprio dinheiro. Escute uma coisa, um dos maiores privilégios que nós temos é estar conectado no Pai. Eu acho que uma das coisas mais lindas que a gente pode ter é o relacionamento com o Pai. Isso nos poupa tristezas, nos poupa energia quando a gente tem alguém que nos mentoria e fala assim, filho, escuta o que eu estou falando, eu vivo isso, sai fora disso. Mas ele estava sozinho, quem ele estava escutando? Ninguém. Ele tentou comer comida de porco. O seu relacionamento agora estava com quem não presta. Um animal, um filho vivendo como um animal, querendo a comida de um animal, porque se desconectou da presença de Deus. Às vezes nós somos assim, a gente está caminhando, a gente se desconecta. Você entendeu? A gente não pode, porque, escute uma coisa, você nem imagina o que Deus ainda tem para você. Eu tenho uma discípula que ela tentou suicídio. E ela chegou na igreja e não tentou mais. Mas sabe por que ela tentou se matar? Porque alguém mentiu a seu respeito. E todo mundo acreditou na mentira. E ela não aguentou isso e tentou contra a sua própria vida. Na hora que ela estava lá quase morrendo, a pessoa que mentiu foi lá e assumiu que estava mentindo. E uma das pessoas mais fantásticas, um privilégio que eu tenho na igreja, a gente chama de chaveirinho.
Como a gente ama ela. Mas uma mentira foi contada tão forte para ela, que ela acreditou mais na mentira do que na verdade que estava dentro dela. E hoje a gente está fazendo ela encontrar de novo com esse Deus, para que nunca mais ela acredite em nada do que fale para ela. Ele acreditou. Você já pensou? Eu não preciso mais de você, pai. Acabou. Eu não preciso mais de você, pai. Você já pensou? Hoje você está segurando a sua filha, seu filho, nos braços, tão feliz. De repente chega um momento que fala bem assim: eu não preciso mais de você. Você não quer crescer. Me dá o que? Me dá. Eu quero. O que tem gente pedindo ministério, quem pede ministério não é digno de honra, porque quem tem não senta no lugar de honra. A Bíblia diz que a gente senta no lugar mais humilde, e Deus nos leva. Quando eu entendi que eu sou um treinador de pessoas, ficou mais fácil para mim, porque eu entendi que tem lugares que eu nunca vou, mas eu vou treinar alguém que vai. Quando eu entendi isso, eu fui livre. Porque tem pessoas que eu vou treinar que vão alcançar lugares que eu nunca vou chegar, mas quando estiverem lá, eu farei parte desse processo. Por mais que seja só um canal de Deus, pega a mão do seu irmão e diga assim: faça parte do processo da mudança da vida de alguém. Às vezes a gente não tem ideia de como a gente alcança alguém com uma coisa. A maior prova disso são os youtubers. Alguns idiotas. Falam uma coisa que não tem nada a ver. E tem o mais idiota que fala: nossa, minha vida foi mudada por causa disso. Teve um que eu vi que eu quase endemoniei, irmão. Ele chega em casa e você vai orar. E você vai trazer a roupa do seu marido. E quando você chegar na igreja, a gente vai passar esse sabão em pó ungido por Deus. E nós vamos lavar a roupa para sair esse encosto. Eu falei: é o Satanás falando, não é possível. Tu tem noção do que é isso? Não é mais Deus, é algo. E foi isso que esse filho pródigo estava fundamentado. Ele estava fundamentado em recursos, não em relacionamento. Ele teve o recurso, mas não teve o relacionamento. Quando seus relacionamentos foram retirados, ele se viu sozinho, sem absolutamente nada. Sabe o que acontece? Ele se aproxima daquilo que ele é semelhante, porque semelhante atrai semelhante. Cadê seus amigos? Ele não tinha amigos, ele não tinha família. Ele só tinha um bando de gente interessada nele que desaparece. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e começou a passar necessidade. O problema é que ele não imaginava que o dia mau ia chegar. Às vezes a gente vive como se esses dias difíceis nunca fossem chegar. Vocês já repararam o poder de influência que vocês estão tendo? Cada um de vocês. Vocês são capazes de influenciar uma pessoa. Alguns, muitas pessoas. Você pode passar a vida inteira observando a vida dos outros, observando a humanidade. E se você nascer como se você nunca tivesse existido, era melhor que você não tivesse nascido. A tua vida não pode ser só um passeio onde você desaparece e ninguém nem sente falta de você. Você tem que mergulhar profundamente, você tem que viver intensamente. Diga para o seu irmão: vai ser feliz. Quantos querem ser felizes aqui? Então seja. Vai ser feliz. Tu já viu criança reclamando? Reclama o tempo todo. O André não importa, o que der na televisão, ele: pai, eu quero. Ele: pai, eu quero muito esse helicóptero. Aí passa um barco. Não quero helicóptero, eu quero barco. Por quê? Porque a criança está sendo projetada a ver coisas.
Aí se torna um adulto assim. Eu estou contigo se você me der isso. Se você não me der, eu não estou mais contigo. Mas sabe o que é interessante? É que o caráter do pai estava escrito dentro do DNA desse filho. Porque tem uma hora, quando ele cai em si, ele fala: pai, meu pai. Eu não vou falar agora sobre o pai, mas eu quero só dar uma pincelada. Se esse pai não fosse um pai amoroso, o filho pródigo nunca ia querer voltar, porque saberia que só iria encontrar acusação e condenação. Ele lembra do caráter do pai de tal maneira que ele fala: olha, ele trata bem até os empregados. Eu posso não servir, mas é meu pai. Eu acho lindo isso, porque quando Jesus nos ensinou a orar, ele diz assim: procura um lugar secreto. Mas ele não diz assim: pai meu. Ele fala nosso, porque é o nosso pai. Ele te manda orar sozinho, mas coloca dentro de você um conceito de família. És tão simples, mas extraordinário, graça irresistível, favor imerecido, o homem depravado, totalmente condenado, resgatado por amor. Tão simples, ele lembra do pai. Ele não falou: o pai é aquele que me dá dinheiro. Não, o pai é aquele que trata bem até os servos. É aquele momento que você está todo errado, você fala assim: vou para a casa do pai. É aquele momento que você está... Por isso que a gente precisa da casa do pai. Eu comecei dando uns exemplos aqui, e eu mexi até com cada um, porque, escute uma coisa, eu estou tão feliz de pastorear. Eu já estou com 70 pessoas, eu tenho 5 meses mais ou menos. A minha vida toda eu pastoreei pastores e preguei em tudo quanto é lugar. Eu não queria abrir uma igreja, não era uma coisa que estava comigo. Eu sabia que um dia eu ia, mas não, de repente as coisas acontecem para mim. Eu começo com 12 pessoas na minha casa. Mas hoje, como eu sinto falta desse ambiente, sabe por quê? Quando eu vou ministrar em tudo quanto é lugar, é uma bênção. Mas os lugares que eu mais recebo na minha vida hoje é na Hope. Às vezes as pessoas chegam lá e falam bem assim: quem é o pastor da igreja? De verdade. Aí um vai falar bem assim: é aquele maluco lá. Eu sou músico, mas eu não toco na minha igreja. Você sabe por quê? Porque se eu ficasse fazendo tudo, eles não iam fazer. Foi doloroso para mim. Eu tocando violão as primeiras vezes, cantando a capela. Já pensou isso? Eu sabia tocar. Eu falei: Deus, eu vou pegar. Deixa a capela. Hoje começou a aparecer uma opção de música, tudo quanto é lugar. Mas o que eu quero dizer é que é o lugar onde eu recebo, é a casa do Pai. Diga assim: você precisa desse lugar onde você vai ser alimentado e fortalecido para as nações que você vai pisar. Então nem você tem que ficar tão acostumado aqui que não vá para lugar nenhum, e nem você tem que ir para todo lugar sem perder aqui. Diga para o seu irmão: está na hora de você sacudir a poeira e começar a evangelizar. Dê uma sacudida em alguém e fala bem assim: chega de você ficar sentado aqui na cadeira como um inútil, só recebendo e engordando. Dê uma sacudida, é para sacudir mesmo. Depois você fica com raiva de mim. Eu tenho certeza que o que vocês têm recebido aqui de palavra é capaz de mudar e impactar a vida de alguém. Quantos aqui já receberam a palavra de Deus aqui nessa igreja? Quantas pessoas você influenciou? Tem alguma coisa errada? Porque ovelha que multiplica, ovelha. Se o pastor deitar com a ovelha, nasce uma aberração. É você que precisa ser um agente influenciador.
Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai acostumar. É tão bonito. A igreja é legal, o povo é legal, a pastora é legal, a pastora te abraça. Você gosta tanto de um abraço, você não vai abraçar ninguém, porque você só quer ser abraçado. Tem gente que só quer ser cuidado, mas não quer cuidar de ninguém. Sabe por quê? Cuidar de gente cansa. Vocês entenderam? Lembra quando a gente cuida de neném? Você está lá dando um banhozinho, às vezes urina em você, não é verdade? Você está limpando o cocô, você tem que botar a mão no cocô. Cuidar de gente nova na igreja é botar a mão no cocô. É gente suja chegando na igreja, não literalmente, mas cheia de mazela. Ou que palavra forte é. Diga para o seu irmão, você também era assim, filho, você não chegou assim não. Cheio de zigue-zira, cheio de problema. É lidar com gente problemática, com gente difícil, parecida com você. Diga assim, eu profetizo que você vai cuidar de pelo menos 10 pessoas iguaizinhas a você. Já pensou, Peninha? Você liderando uma célula na sua casa com 10 pessoas iguaizinhas a você, fazendo as mesmas perguntas. Tu já pensou, cara? Aí, velho. Te falar um negócio, aí vou te falar também. Você já pensou você casada com você mesma? Eu te conheço, eu também. Cara, interpretação é uma coisa. Eu cheguei aqui, alguém me deu um beijo. E o beijo ficou aqui na minha camisa. Um batom aqui. Se eu não tivesse com a minha esposa, como é que pode, hein? Esse pastor, quem beijou ele que ficou na camisa? Ó, não sei nem quem foi. Eu sei quem eu sou. A minha esposa olhou e falou bem assim, esse beijo não é meu não. Ó. Eu falei, também não é meu não. Eu não me beijei. A gente interpreta o que quiser. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de enxergar a vida do outro com as nossas próprias mazelas. Às vezes a gente julga o outro porque a gente está se olhando no espelho. Pegou. Diga para o seu irmão, toma conta da tua vida, pelo amor de Deus. E nós somos assim. Eu acho que ele é mentiroso, porque eu sou mentiroso também. Você já reparou que sempre o mentiroso acha que está todo mundo mentindo? Sempre. E a gente tem que ser humilde para falar, realmente. Ele foi humilde para falar, estou errado, eu achava que eu era igual ao meu pai, eu achava que eu administrava como meu pai, eu achava que eu conseguia viver sozinho, e descobri que eu sou carente de Deus. Sabe qual é a coisa mais maravilhosa da gente estar aqui estudando? É aquele momento que a gente fala assim, realmente eu sou carente. Enquanto eu, André, culpava todo mundo, porque eu culpei muita gente, irmãos. Eu estou fazendo um seminário lá no Rio de inteligência emocional. E eu vou falar exatamente sobre isso. Eu culpava muita gente, porque é mais fácil culpar o outro. Não, nunca me deram oportunidade, nunca fizeram isso, nunca fizeram aquilo. Existem crises, e foi muito bom, por isso que eu falei da Hilde, porque a Hilde me deu um gancho que eu vou usar. Ela falou uma coisa, gente, é como se fosse assim, eu estou elogiando uma pessoa daqui, que talvez você conviva e não saiba o quanto ela é excelente. Olha para o seu irmão e diga assim, tem muito tesouro escondido aqui na igreja, mas que você não descobriu porque você só está olhando para uma pessoa só. Tem muita gente top, entendeu? Eu gosto de ganhar o Renê no futebol, me sinto bem quando isso acontece. Entendeu? É difícil? É difícil. Então de 10 vezes eu ganho uma, mas para mim a que eu ganho vale mais do que as 10 dele, porque é minha. Eu fico feliz. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entenderam? Ele percebeu que sem o Pai, sem um vínculo com relacionamento com Deus, ele não era capaz de resolver algumas coisas. Vou dizer para você, existe um momento da nossa vida que a gente precisa entender que sem o Pai, a gente não faz nada. É simples, mas é extraordinário. Deus pega uma água e transforma em vinho. É mais ou menos 10 bombas atômicas explodindo para destruir um átomo e fazer em outro. Mas para Deus foi simples.
coloca água, pega o vaso. Ele quer fazer isso com você. Mas você precisa lembrar do Pai. Você precisa parar de culpar os outros e falar bem assim: Pai, pequei contra ti. Engraçado, vocês vão entender isso mais tarde. Essa história não se trata dos filhos. Essa história se trata do pai. Porque o texto começa assim: um homem tinha 2 filhos, o pai. Mas o mais novo disse ao pai. O tempo todo é o pai. O pai, o pai, o pai. Os empregados de meu pai. Eu vou retornar para a casa do meu pai e dizer: Pai, Pai, Pai. 12 vezes. Rapaz, 12 vezes. Nem eu tinha contado isso. Pai. Sabe o que está faltando na tua vida? Paternidade. Olhar para o pai. Então voltou para casa, porque ele trouxe à memória aquilo que dava esperança. Sabe, às vezes eu estou olhando para vocês, não importa a quantidade de gente que eu estou. Às vezes eu tenho 2 coisas, às vezes eu foco numa única pessoa. Porque se eu parar para pensar algumas que não estão recebendo, porque tem gente que está assim. Tem uns que parece até que estão orando nada, estão vendo no Facebook. Teve um dia na escola, eu olhei para o senhor, parecia que ele estava dançando. E a gente ficou emocionado. Quando a gente foi ver na filmagem, né, pastor Hebe? Ele olhava para a câmera, quando ele via a câmera, ele... Já teve um cara famoso, cara, que chegou para mim e falou: você tira uma foto minha agora? Eu falei, foi para a Dani. Tira uma foto? Ela falou: tira, só um minuto. Não é possível, porque hoje a maioria das fotos que a gente tira tem um filtro. É possível. Nós, sem perceber, nós mascaramos tudo. Tudo que a gente faz hoje tem um filtro. Tudo, não é? Eu, quando estava gordão, eu fiz uma foto top. Botei um negócio no Photoshop e me emagreci. Esses dias, sem brincadeira, eu tirei uma foto, aí botei peito, botei barriga tanquinho. Claro que eu não mostrei para ninguém. Mas só de eu ver, eu falei: nossa, como eu estou lindo, ó. Hoje tem tudo. Diga para o seu irmão, qual é o filtro que você tem de evangélico? Que é só um filtro que, se tirar, enquanto o quão podre você é. Fala para o seu irmão, fala para ele. É o filtro alfa e ômega que não funciona? Parece crente, tem cara de crente, vai até para a igreja, mas não é. Mas isso a gente vai falar depois. O irmão do filho pródigo estava na casa do pai, só não amava como o pai. Uau! Se prepare para o almoço, que depois tem cajadada. Estou bem mansinho agora. Mas ele volta e fala assim: meu pai, meu pai! A restauração começa quando a gente olha para o pai. Quando você está no meio de uma multidão e você começa a olhar para o pai, algo acontece: pai, o senhor está aqui. Dá para o senhor me ajudar a pregar? Dou sim, filho, vem cá. Ô pai, eu não estou conseguindo tocar em ninguém, mas eu estou, porque eu já estou tocando. Uau, Orimalamassou tocou. O pai. Esse pai amoroso. Mas ele precisava do reconhecimento que ele precisava de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Eu falei para o pastor Haroldo uma coisa assim, eu amo o pastor Eberson, né? Assim, esses dias eu
Eu não falei muito com ele, porque eu não queria chorar muito, porque eu dei um negocinho no eletro. E agora eu já sei que eu estou melhor, porque quando eu cheguei no hospital, falaram comigo assim, que quando ele me ligou, eu falei, não quero conversar. Na verdade, eu me isolei, eu fiquei um tempinho em casa para me resolver. Porque eu cheguei no hospital, o cara falou bem assim, aquele ali morreu em 2 minutos, aquele ali vai morrer e tu vai ficar por aqui. Imagina isso, pastor. Passei mal na hora, cara. Não, a minha pressão subiu, literalmente eu já estava morrendo. Para ficar pior, pegaram uma ovelha minha, levaram lá no canto, falou bem assim, ó, eu vou dar um diazepam para ele, um AS. Eu nunca tinha tomado AS nem diazepam. E eu, como eu sou meio medroso, eu fiquei meia hora olhando para ver se ia me dar alergia ao AS ou ao diazepam. Eu não relaxei com o diazepam. Eu andava, e ela, deixa ele quieto, porque eu acho que ele está infartando. Só que esquece que está falando com alguém que presta atenção em tudo. Eu vi a hora, eu quero falar com você sozinho. Não, olha só, tu está no hospital, eu quero falar com você sozinho. O negócio é grave. Não, sinceramente, como é que tu pensa? Tu ali, cara, tu já está naquela que na hora que eu vou, Senhor, me perdoa até pelo que eu não fiz, aleluia. E como esses 4 meses, eu e a Daniela, a gente precisou se isolar até de alguns amigos. Porque eu não queria reclamar com os meus amigos. Às vezes a gente não entende. Tem hora que a nossa maledicência está no nível harder. E a gente quer falar, a gente quer murmurar, a gente quer reclamar. E eu não quero que meus amigos sejam um poço de vômito para escutar isso. Então eu precisei me resolver. E eu fiquei sozinho, isolado. Nunca fiz isso na minha vida, mas eu me quietei, eu e Daniele, isolado, em Deus. Só, cuidando do povo e falando, não, eu preciso, tem hora que a gente precisa disso. Tem hora que a gente tem que jogar nossos lixos fora, arrumar a casa. Por isso que eu disse para você arrumar a sua casa, porque você vai descobrir que tem coisa na sua casa que você não usa, que é entulho guardado, para que se um dia você vai precisar, não vai precisar nunca. Por isso que eu dou minhas roupas. Cara, vocês estão emagrecendo, dê a roupa de gordo. Não vai precisar nunca. Você nunca pode falar bem assim, é verdade. Não vou jogar esse casaco não, vai que eu fique gordo de novo. Você nunca vai emagrecer. Isso é o Satanás, é um espírito mal. Entendeu? Manda embora. Entendeu? Ou então manda uma costureira top, dá uma diminuída. Cara, ou é ou não é, cara, não dá, eu vou voltar, não dá, eu joguei tudo fora, dei para os outros, aleluia, não faz mais parte de mim. Eu me recuso a usar XX, nunca mais, nunca. Mas você entendeu o que eu estou falando? Ele lembrou do Pai, a gente precisa lembrar do Pai. O arrependimento começa dentro do nosso coração, aqui. Quando ele chega, o Pai, eu que pequei. Cara, você me desculpa, foi eu que errei contigo. Não, eu errei contigo? Por quê? Porque eu não gosto de gente que usa boné. Não tem nada a ver. Você já pode desculpa dos outros? Uma vez a pessoa não foi para a igreja porque estava chovendo. Eu falei no outro domingo, porque estava sol. Não importa, tem gente que se desculpa o tempo todo. Não é mais fácil falar, olha, eu não estou cuidando de você direito não, me perdoa. Eu não prestei atenção, eu não percebi que você precisava de mim. Tinha um líder que era muito forte na igreja, a mãe dele morreu. E ele ficou muito chateado porque o pastor dele nunca procurou. Aí um dia ele foi conversar com o pastor, ele falou, pastor, você nunca me procurou. Ele falou, filho, você sempre passou uma imagem de tão forte, que nunca me pediu ajuda para nada. Eu achei que você estava bem. Ele, mas eu não sou tão forte assim. Eles se abraçaram, porque ele não disse, pastor, você não me visitou. Eu nem sabia que você estava doente. Eu só tinha que saber como. Não é mais fácil você falar bem assim, pastor, você não quer vir na minha casa não, que eu estou com muita dor de cabeça. Se ele falar, não posso, pode sim, pastor, você vai vir, insiste, ué. Mas tem uma hora que vai ceder, filho. Não é, filha, não fica pedindo até o pai dar? É isso mesmo, incomoda seus pastores. Tem que incomodar mesmo, é isso mesmo.
Só não faça ele responder a sua pirraça. Pirraça não é assim, você tem que vir agora. Que isso? Pastor, por favor, me ajuda. Preciso que o senhor venha na minha casa orar. Depois liga de novo. Tu vê, tem alguém te defendendo ali, ó. Viu, né? Aleluia. Pastor é muito legal. Um dia a gente ama, outro dia a gente taca a pedra. Irmão, pode ter certeza, se o evento for uma bênção, glória a Deus. Deu errado, é culpa do pastor. Pode contar. Se eu falar uma besteira aqui, é culpa do Haroldo. Pode ter certeza. A igreja está uma bênção, aleluia. Qualquer coisa que acontece é culpa do pastor. Até o Satanás é inocentado. Sério. Adão fez isso. Inocentou a serpente e acusou a Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava aqui. A gente tem a tendência. A gente culpa a empregada, a gente culpa todo mundo. Agora, quando a gente aprende a olhar para dentro de nós, tudo fica diferente. Porque eu consigo ver o erro nos outros, mas eu vejo o meu também. Eu não sou o carrasco, o executor. Não, ele é pecador, eu amo. Sabe, enxergar o defeito dos outros não é errado. O errado é quando eu só enxergo o defeito dos outros e não enxergo os meus. Você entendeu? Amém? Vamos parar aqui e daqui a pouco a gente volta.